galera, tudo bom com vocês? Então, estamos aí mais uma vez para gravar um vídeo sobre análise estrutural. Hoje a gente vai fazer o exercício 4.45 do livro do Hibbeler, 12ª edição, estática. Então vamos ver o que esse exercício nos fala. O encanamento está sujeito à força de 80 newtons, ok? Esse encanamento, então, ele está sujeito a essa força aqui de 80 newtons. Determine o momento dessa força em relação ao ponto A. Ok, então a gente pode observar que aqui a gente tem um esquema 3D com eixo X, Y e o eixo Z, e o ponto A ele está bem na origem. Então, ele está te pedindo o momento da força em relação a esse ponto A, ok? Então, beleza. Vamos começar, então. Primeiro, então, a gente vai fazer um vetor de direção, que vai ser o vetor R. Vamos começar, então. Vetor R vai ser o vetor RC, que a gente vai fazer em relação ao vetor A e o ponto A ao ponto C, ok? Então, vamos lá. O ponto A, a gente sabe que como ele está na origem, ele vai ser 0, 0, 0. Vai ter tanto o prédio de direção I0, J0 e K0, ok? Então, vamos começar, então. Então, para o ponto C, a gente pode observar que aqui, olha, no eixo, vamos analisar primeiro o eixo do X. A gente tem aqui 250, só que a gente tem o quê? Milímetro, né? E aqui também 300 milímetros. Então, na verdade, a gente tem aqui 250 mais 300, a gente teria 550 milímetros. Só que como a gente trabalha normalmente, que é o mais correto, trabalhar no SI, a gente vai trabalhar com metro, ok? Então, a gente vai colocar aí 0,55, passando de milímetro para metro, ok? Então, vamos lá, então. Vamos começar. Vai ser 0,55 menos 0, que é do ponto A, né? E esse daqui é do ponto C, tá? E, né, por causa da direção, que é a direção X. Agora, a gente vai analisar a direção J, direção do eixo do Y, ok? Nessa direção J, a gente pode observar que a gente só tem aqui, ó, o 400 milímetros, ok? Se a gente só tem 400 milímetros, então aqui a gente vai ficar com 0,4 menos 0, né? Porque o ponto A é 0. O que? J, beleza? Mais, aí a gente tem aqui no ponto, a gente pode observar que nesse ponto aqui, olha, que é no ponto Z, a gente tem um degrau aqui, ó, tá vendo? Então, esse degrau, ele tem 200 milímetros. Se ele tem 200 milímetros e ele tá abaixo aqui do eixo, então ele tá negativo. Então, vai ser 0,2. Lembrando que 0,2 é porque a gente já tá passando para metros, ok? Menos 0. O quê? K. Resolvendo isso tudo aqui, a gente vai ter, então, esse vetor de direção, a gente vai ter 0,55i mais 0,4j menos 0,2k, ok? Então, isso daqui tudo em metro, tá? Esquecer das unidades, não. Vamos lá agora, a gente vai calcular, então, a força. Como que a gente vai calcular a força? A gente vê que essa força está puxando para cá, só que a gente tem um ângulo de 30 graus e a gente tem um outro ângulo aqui de 40 graus, ok? Então, vamos calcular essa força, então. Para calcular essa força, a gente, então, vai colocar força. A gente vai pôr a força multiplicando tudo, primeiramente. 80, que multiplica o quê? Aí, a gente vai analisar novamente o eixo X, Y e Z, juntando com I, J e K, do mesmo modo. Então, a gente vai ter 80, que multiplica o quê? Aí, analisando esse eixo para cá, a gente vai ter aqui, ó, cosseno de 30 graus. Vezes, esse cosseno, ele tá multiplicando o seno
de 40. De 40 graus, ok? Isso tudo aqui em relação ao eixo X. Agora, em relação ao eixo... Põe um outro parênteses aqui, ó. Em relação agora ao eixo do Y, a gente vai ter cosseno de 30 e cosseno de 40. O que? J, ok? E em relação ao Z, a gente só vai ter o seno. A gente vai ter, só que como ele tá embaixo, ele vai ser negativo, né? Do mesmo modo que aconteceu pra cá. Ele abaixou em relação a... Ele passou da parte no caso do eixo, ele passou do ponto, né? Então, ele vai ser negativo. Então, vai ser menos seno de 30 K, ok? Então, o 80 ele vai multiplicar o I, o 80 ele vai multiplicar esse J e o 80 vai multiplicar esse K. Fazendo essas contas todas na calculadora, a gente vai encontrar os seguintes valores. A gente vai encontrar 44,53 I mais 53,07 J menos 40 K. Como é força, isso tudo aqui tá em Newton, ok? Aí agora, como que a gente vai fazer o momento? Que aqui o exercício ele te pede para determinar o momento, né? Em relação dessa força em relação ao ponto A. Para a gente determinar esse momento, a gente tem que fazer, no caso, uma matriz agora e calcular o produto vetorial disso daí, ok? Porque isso aqui a gente tem tudo ele tá tudo de um modo vetorial, ok? Então, pra gente calcular esses dois aqui, que no caso seria nosso vetor da distância com a nossa força, porque volta aquele caso de momento é calculado por força vezes o braço da alavanca. Então, essa é a nossa força e esse é o nosso braço de alavanca. Pra gente calcular isso aqui seria com produto vetorial, ok? Então, vamos lá. Produto vetorial disso aqui pegar outra cor. Produto vetorial disso aqui a gente vai ter. A gente vai fazer a famosa matriz, né? Então, a gente vai ter MA, que vai ser em relação ao ponto A, igual a RAC vezes F. Então, a gente vai ter IJK a gente vai ter, então, aqui 0,55, 0,4 e menos 0,2. Ok? E aqui embaixo a gente vai ter o quê? A gente vai ter o 44, né? 44,53. O 53,07 e o menos 40, ok? Então, a gente tem essa matriz e o que a gente faz agora? A gente calcula o determinante dela, ok? Como que a gente vai calcular o determinante? A gente repete os dois primeiros, vocês lembram? I, J... E a gente faz aquela regrinha assim, ó. Multiplicando esses dois, né? Multiplica esse com esse daqui, esse com esse. E a gente calcula esse indo são positivo e os voltando são negativo, ok? Então, a gente vai ter aqui, ó. Vamos fazer bonitinho. 0,4 vezes menos 40
esse aqui I. Depois a gente vai ter de J, isso aqui por enquanto a gente tá somando. Aí de J a gente vai ter menos 0,2 vezes 44,53, o que? J. E aqui no K a gente vai ter 0,55 vezes 53,07K. Ok, esse foi somando. Agora a gente vai voltar, pegar até outra cor aqui. A gente vai voltar agora, e esse que a gente voltar, eles vão ser negativos, tá? Então, vai ser 0, vou colocar o sinal de menos aqui já, menos 0,55 vezes menos 40. Isso daqui, J, menos 0,2, 53,07, aqui, isso aqui, K, I, desculpa, I, e agora o K, que vai ser sinal de menos aqui, 0,4 vezes 44, 53K. Realizando todos esses cálculos aqui, no caso, a gente vai multiplicar esse daqui e depois vai somar com esse daqui do I, né? Até a gente encontrar esse valor. Fazendo todos esses cálculos, a gente vai encontrar aqui nesse resultado, a gente vai encontrar menos 5,39 I mais 13,1 J mais 11,4K. Isso tudo aqui, Newton por metro. Porque momento é medido por Newton por metro, tá, gente? Então, esse é o resultado desse problema. Ok? Então, galera, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Compartilha com seus amigos, deixa o like aí e até a próxima. Valeu!